Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 22 de agosto, hoje é quinta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar, amados irmãos e irmãs, a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha. Então, Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, depois de ser elevada aos céus, de corpo e alma, então, poderíamos até dizer, sobretudo, amados irmãos e irmãs, dentro da oitava praticamente da Assunção da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, nós temos a oportunidade de celebrar então esta memória da coroação. Maria é coroada como Rainha do céu e da terra. Que o Senhor nos conceda a graça, sobretudo de ter este amor fecundo, de reconhecer Maria como Rainha do céu e da terra, Rainha de nosso coração. Que o Senhor nosso Deus nos ajude cada vez mais a honrar Jesus Cristo, seu Filho, pelas mãos da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. O calendário romano aproximou a celebração litúrgica desta memória à solenidade da Assunção, a fim de tornar mais evidente a ligação entre a dignidade régia de Maria, da Mãe de Deus, e a Assunção ao céu, a sua Assunção ao céu. Somos hoje convidados a ser dóceis servidores da Mãe Rainha, Mãe e Rainha, aprendendo com ela a sempre dizer sim aos planos divinos para a nossa vida. É também muito conhecida nesse tempo agora que nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs,
a graça daquela oração, chamada Augusta Rainha do Céu. Como se deu esta oração? Então, brevemente o relato. No dia 13 de janeiro de 1864, o bem-aventurado padre Luiz Eduardo Sestak foi subitamente atingido por um raio da luz divina. Ele viu demônios espalhados por toda a terra, causando uma imensa confusão. Ao mesmo tempo, ele teve uma visão da Virgem Maria. Nossa Senhora lhe revelou que realmente o poder dos demônios fora desencadeado e em todo o mundo, e que então, mais do que nunca, era necessário rezar a Rainha dos Anjos e a pedir a ela que enviasse as legiões dos santos anjos para combater e derrotar os poderes do inferno. Minha mãe, disse o padre, vós sois tão bondosa, por que então não envieis por vós mesma estes anjos, sem que ninguém vos peça? Responde a Santíssima Virgem, não. E ela continua, a oração é a condição estabelecida pelo próprio Deus para obter esta graça. Então, Mãe Santíssima, disse o padre, disse o sacerdote, ensina-me como quereis que eu vos peça. Foi então que o bem-aventurado Luiz Eduardo Sestak recebe a oração Augusta Rainha dos Céus. Meu primeiro dever, disse ele, era apresentar esta oração a Monsenhor Lacroix, bispo de Lyon, que se dignou a aprová-la. Cumprindo este dever, fiz imprimir 500.000 cópias e providenciei que fosse distribuída em todos os lugares. Não devemos esquecer que da primeira vez que as imprimimos, a máquina impressora chegou a quebrar 2 vezes. Esta oração foi indulgenciada pelo Papa Pio X no dia 8 de julho de 1908, recomendando-se que seja aprendida de cor. Então, que pudéssemos aprendê-la de cor, guardássemos ela no coração. Então, a oração foi revelada ao padre Luiz Eduardo Sestak no dia 13 de janeiro de 1864. E a oração diz assim: Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Então esta é uma belíssima oração que nós, amados irmãos e irmãs, poderíamos de fato recorrer, aprender e decorá-la sobre esse pedido. É uma revelação particular que este padre recebe, mas com toda certeza, amados irmãos e irmãs, é para nós uma grande oportunidade de súplica ao Deus da vida. Ela não é desaprovada, como muito pelo contrário ouvimos, ela foi aprovada por diversas vezes pela Igreja e também foi indulgenciada, foi acumulada de indulgência pelo Papa Pio X. Então que o Senhor nos ajude e nos conceda esta graça de reconhecermos que Maria, Mãe de Deus e nossa, é Rainha dos anjos, do céu e da terra. Então, voltando o nosso olhar para o Evangelho, amados irmãos e irmãs, é um Evangelho que nós conhecemos muito bem, é a narrativa da visita do anjo à Virgem Maria, é o ato da concepção, poderíamos assim dizer, o momento em que o sim de Maria permite que ela conceba, pela ação do Espírito Santo,
a graça de tecer em seu ventre, então, a natureza humana do Criador de todo o universo, o Deus vivo e verdadeiro, encarnado, Jesus Cristo, Senhor nosso, Filho unigênito do Pai. Amados irmãos e irmãs, é neste diálogo que, então, nós poderíamos dizer que há uma nova criação. Tudo é recriado novamente. O sim de Maria restaura todas as realidades em Deus, nosso Salvador. E chama a atenção, é claro, é riquíssimo o Evangelho de hoje, nós teríamos inúmeros elementos para refletir, mas faço questão, amado irmão, amada irmã, de pensar, sobretudo, aqui, o versículo 38, quando ela então responde ao anjo, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, e ela diz então: fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, se nós tomarmos, sobretudo, esse fiat, é o mesmo fiat que poderíamos dizer no início da criação. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então, este ato criador, da palavra criadora, acontece na vida de Maria, porque o Verbo encarnado vem ao seu encontro. Ela concebe, ela passa a tecer no seu ventre. Então, Deus vive verdadeiro. Nós precisamos também ter esta graça de suplicar este fiat em nossa vida, que a palavra de Deus se faça carne em nossa vida, em nossa história, em nossa existência. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que por intercessão da Mãe Rainha, Virgem Maria, Rainha do céu, da terra, dos anjos, que ela nos proteja e nos guarde contra todos os nossos inimigos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.